Então, novamente, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esta Casa de Amor, que nos reúne mais uma vez na atividade de quarta-feira. Iniciamos com a nossa prece de abertura, atraindo para nós os benfeitores que aqui estão e a certeza de que estamos sempre protegidos e amparados por eles. Então, elevando o nosso pensamento ao mais alto, vamos nos asserenando, nos conectando com a espiritualidade amiga, agradecendo a Deus, nosso Pai, por todas as bênçãos que nos concede diariamente, já envolvidos pelas energias salutares deste ambiente que nos acolhe, nos trazendo calma, possibilitando que a espiritualidade superior acesse o nosso íntimo, nos fortalecemos e nos asserenamos. Agradecemos a Jesus pelos exemplos de humildade, serenidade e caridade com as nossas dificuldades e pelo acolhimento que sempre conforta quando o buscamos em todos os momentos das nossas existências. E nestes dias tumultuados pelos quais passamos, agradecemos por esta pausa de estudo e por estarmos aqui, renovando a nossa fé e a confiança nos desígnios da providência divina, recolhendo-nos para refletirmos no Evangelho do Cristo e nos seus ensinamentos. Pedimos que estes espíritos de luz que estão conosco assistam a nossa querida amiga Luciane, que conduzirá o estudo de hoje, que as suas reflexões nos esclareçam e orientem. E assim, pedimos licença para iniciarmos o nosso encontro fraterno de estudos de hoje. Que assim seja. Boa tarde a todos, queridos irmãos encarnados e desencarnados. É com muita alegria que retorno a essa casa, da qual todos sabem que eu tenho um imenso carinho. E eu fico pensando que caridade de vocês comigo também, né? Hoje o tema é caridade e é tão bom quando a gente chega aqui e recebe aquele abraço, aquele olho no olho, aquele carinho que a gente tem quando vem até a Paulo de Tarso. Eu sempre comento uns diazinhos antes, estou indo fazer palestra lá na Paulo de Tarso. Eu me sinto muito bem e isso é uma caridade, isso é muito bom. Então, gente, o tema que me foi pedido é o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E os itens, como a nossa irmã falou antes, né? Caridade é o item 9 e o item 10. Caridade material e caridade moral. E quem nos vem trazer essas reflexões não sou eu. Eu venho aqui trazer aquilo que eu busquei aprendendo com as instruções dos espíritos que tem no Evangelho. Então tem dois espíritos ali que nos trazem essas informações. E eu até fiquei pensando, será que eu coloco exatamente como está no Evangelho? Porque a gente não sai, por mais que a gente busque em obras complementares, a gente não vai sair do tema. Mas é tão lindo, gente, é tão lindo o que esses dois espíritos trazem ali. Ontem ainda no Evangelho no Lar, lá em casa, eu comentei com meu esposo e meus filhos. É como se fosse um poema. É um poema que eles trazem, uma mensagem assim poética, que a gente começa a ler e aquilo nos toca tanto que eu pensei, eu vou levar exatamente algumas frases como eles nos trouxeram, porque realmente nos toca. E como esse tema, caridade material, caridade moral, eu tenho uma pergunta a fazer para vocês. Podem ficar tranquilos, vocês não precisam responder para mim, podem responder para vocês mesmos, tá? Essa hora é a hora que todo mundo se aflige. Não vou perguntar pessoalmente, mas assim, gostaria que vocês refletissem. Se alguém quiser falar, acredito que não tem problema. Qual a caridade mais importante dessas duas? A caridade material ou a moral? Existe alguma mais importante? Como eu vejo essas caridades, esses tipos de caridade? Isso é só para a gente refletir um pouquinho, porque na realidade as duas precisam andar de mãos juntas. Nós vamos ver um pouquinho de cada uma delas e aí a gente vai entender não a importância, mas os desafios que elas trazem para nós, né? Então a caridade moral, gente, é aquela que nos ensina a conviver.
É aquela que nós muitas vezes vamos exercitar lá na nossa escola chamada, principalmente chamada o quê? A nossa família, nosso lar, né? Lá é onde começa, né? Onde a gente já começa ali exercitando. Então ela nos ensina a conviver. Quando eu tenho caridade, quando eu sei exercitar a paciência, ninguém aqui está dizendo que é fácil, gente, viu? Mas é o caminho que os irmãos espirituais nos trazem, né? Quando a gente aprende a ser mais tolerante, a fazer aquele movimento, né? Porque a caridade é o amor em ação. E o que é isso? É o movimento. Então eu preciso me movimentar para que isso seja realmente ação. Quando acontece lá no meu lar algo que a gente quer ver, a gente sair, deixar tudo arrumadinho e chega e está uma bagunça, né? Quem tem filhos, eu acredito que saiba do que eu estou falando, né? Então, como é que eu lido nesse momento? Eu educo, eu disciplino, ou eu realmente saio de mim naquele momento e não ajo com a caridade que preciso, porque a caridade também é uma forma de se disciplinar, usando ela. Né? Como que eu ajo neste momento? Como que eu falo? Como que eu olho para aqueles que estão à minha volta? Então, a caridade moral, ela nos ensina, faz a gente esse desafio conosco mesmo, mexe com a gente, porque nós temos que mexer com aquilo que está lá em nós e que muitas vezes nós não queremos. A caridade material, ela oferece aquilo que está fora de nós. Na caridade moral, a gente vai oferecer aquilo que está dentro de nós, que é eu perdoar, eu exercitar a paciência, eu ser tolerante, eu aprender a lidar para poder conviver. Né? As duas são importantes e a gente sabe disso, porque quem vai querer ver os nossos irmãos passando necessidade, gente? A gente deveria ser aquele que pensa que a gente só seria feliz mesmo quando visse que um irmão nosso não passa por frio, por fome. Vocês sabiam que fome dói? Eu vou contar bem rápido. Mas, bom, esse tema, gente, eu posso falar assim, com muito conhecimento e vivência. Na cidade onde eu moro, nós trabalhamos muito nessa parte do DAPSE, que vocês chamam DAPSE, né? Aqui o ápice, né? De assistência e promoção social espírita, onde a gente atende famílias necessitadas. E o nosso centro espírita a gente atende, eu acredito que aqui também pegue uma grande parte, mas talvez lá seja um pouquinho mais, não sei, eu penso assim até pelo lugar, né? Nós trabalhamos com pessoas muito carentes, muito carentes. Eu devo ter contado muitas histórias já aqui, porque eu já fiz o tema caridade aqui. E eu fico até pensando se eu não vou me tornar repetitiva, que é o que a gente cuida para que não aconteça. Mas acredito que a gente ouve numa semana e na outra semana, às vezes, a gente nem lembra o que foi o tema, né? Não é? Às vezes a gente é assim, né? Nós levávamos muitos nossos jovens, nossas crianças, que nunca tinham nem saído da nossa cidade, para ir passear num sítio fora, em outra cidade. Lá na cidade de Glorinha nós levávamos eles. E certa vez eu vi eles com um pacotinho branco. E eu fiquei assustadíssima quando vi aquilo, um pozinho branco. E eu digo, o que é isso? Eu vi que eles furavam aquele pacotinho e comiam, botavam na boca. E eu fui lá e disse assim para aquelas crianças, o que vocês estão comendo? O que é isso? E eles disseram, é sal, tia Lu. Eu digo, sal? Como assim vocês estão comendo sal? A mãe ensinou, quando a gente come sal, é como se a gente estivesse comendo a comida. Ainda ia demorar muito para a gente chegar lá e eles estavam indo para o almoço. A mãe ensinava eles a comer um pouquinho de sal. Imagina, né? Para quem trabalha na área da saúde sabe o quanto isso prejudica, mas naquele momento eles se sentiam bem, era como se estivessem comendo uma comida de sal. Comendo um pouquinho de sal. Vocês podem não acreditar, gente, ter coisas assim, ó, que nós hoje, a gente senta, às vezes lá no nosso centro, a gente fica conversando sobre essas situações que nós vivenciamos, e a gente nem acredita às vezes, nossa, e hoje a gente vê eles já maiorzinho, alguns trabalhando, outros fazendo curso, outros já com seus filhinhos, mas a gente passou por tudo isso no início para poder, esse é o trabalho, né, da assistência e promoção, é promover esse ser, para que ele possa ser um indivíduo e caminhe, né, por ele mesmo. Mas então a gente não quer, eu acredito que não é, isso não é felicidade de ninguém, a gente vê a nossa mesa muitas vezes com algumas coisas e aquele do outro sem nada. Ou comendo aquilo para disfarçar, como eu já vi mãe, né,
Uma vez levei uma colega, isso eu já contei aqui, tenho certeza, né? Uma colega que dizia assim, aqui no meu trabalho, que é bem aqui perto, ela dizia assim: mas Lu, eu fico pensando, essas mães têm tantos filhinhos, por que se enchem de filhos se passam fome? Lu, olha só, fico pensando, essas mães às vezes, né, não trabalham. E eu convidei ela a conhecer a realidade dessas famílias. Porque quando a gente não convive perto delas, quando a gente não conhece, a gente tem um parecer. A gente acha que é que nem a nossa casa, a gente chega lá, né, na nossa casinha, por mais simples que seja, a gente tem o nosso alimento, a nossa televisão, e está tudo bem, né? Só que a gente chega num lugar desse e vê uma mãe dando, dentro de uma mamadeira, guaraná, para um filho de meses, tipo 2, 3 mesinhos, dando refrigerante. E aí ela diz: olha ali, ó, ela dá refrigerante. E aí eu disse: sabe por que essa mãe dá refrigerante? Porque foi o que ela ganhou na cesta básica de Natal, a gente mandou refrigerante para eles. Eles merecem ter um refrigerante para tomar. E aquela criança não pode ser amamentada pela mãe, devido a uma enfermidade que essa mãe tem, que ela não pode amamentar, para não transmitir para a criança. Então são coisas que a gente nem tem ideia, a gente já faz aquele pré-julgamento. E quando ela viu a realidade daquelas famílias simples, queridas, que diziam para ela: oi, tudo bem? Vem aqui que eu vou te dar um copo de chá. E pegava aqueles copos assim, aquela xícara, com aquele amor, com aquele carinho, e davam para ela. Ela saiu de lá aos prantos, gente. E ela disse: Lu, hoje eu vou valorizar o que eu tenho e começo a entender um pouco mais o que é realmente passar necessidade. Então a gente sabe que a caridade material, como aqui a Casa Espírita estava agradecendo as doações, e nós estamos sempre nesse processo, porque vocês trazem, a gente também contribui, e a gente vai passando para esses que necessitam porque precisam, né? E lá, se a gente for pensar, quando a gente fala nessa caridade moral, então a material é essa doação, é esse movimento que a gente faz para ajudar alguém que não tem, alguém que necessita, um irmão nosso, esse alguém é nosso irmão. E quando a gente faz a caridade moral, ela exige uma mudança de postura nossa. Na caridade moral, faz com que eu deixe de lado o meu orgulho, faz com que eu olhe o outro como um irmão, que eu tenha empatia naquela situação. Então é um desafio para nós, muitas vezes, né? Conseguirmos exercitar a caridade moral, que é de extrema importância. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta a espiritualidade, na questão 930, é evidente que se não fossem os preconceitos sociais pelos quais se deixa o homem dominar, ele sempre acharia um trabalho qualquer que lhe proporcionasse meio de viver, embora deslocando-se de sua posição. Mas entre os que não têm preconceitos ou os põem de lado, não há pessoas que se veem na impossibilidade de prover as suas necessidades em consequência de moléstias ou outras causas independentes da vontade delas? Kardec pergunta. E a espiritualidade dá uma frasezinha bem curta de resposta. Ela diz assim, os espíritos benfeitores: numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. E a gente ainda tem. A gente vê pessoas que morrem de fome, morrem de frio, morrem muitas vezes pela falta de cuidado, por muitas situações que às vezes uma mão amiga poderia ter auxiliado. E aí Emmanuel nos traz que a caridade é o processo de somar alegrias, diminuir os males, multiplicar esperanças, dividir a felicidade, para que a terra seja o reino de Deus. Como é que tem sido essa matemática na nossa caminhada? Como é que nós estamos, né, somando as alegrias, diminuindo ali os males? Como é que nós estamos trabalhando a caridade? Porque Emmanuel nos diz que é assim que a gente vai implementar o reino de Deus na terra. E aí fica para a gente pensar qual é o meu papel, o que eu contribuo, o que eu tenho feito nessa matemática que Emmanuel traz para nós, que é de suma importância e que não precisa muito. E aí, gente, nós vamos vendo, quando começa ali no Evangelho, no item 9, a irmã Rosália. Inclusive, gente, a irmã Rosália foi uma freira.
aonde ela trabalhou. Gente, vocês têm que estudar um pouquinho o espírito que traz. Qual é o espírito que está trazendo essa mensagem? De onde ele veio? O que ele fez? Porque esteve aqui na Terra como nós estamos hoje. Ela também esteve. Só que as decisões dela foram decisões em rumo de subir, realmente, se elevar espiritualmente. E ela procurou buscar fazer a caridade. E fez, gente. Olha, se nós tivéssemos aqui que falar da irmã Rosália, teria muitas coisas para falar. Mas uma delas que eu vejo de suma importância, é que ela não media esforços para fazer a caridade. E olha o que ela diz aqui no Evangelho. Ela nos traz assim: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos que nos fizessem eles. Toda religião, toda moral se acham encerradas nestes preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos seriam felizes. Não mais aí ódios nem ressentimentos, direi ainda não mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico muitos pobres se alimentariam, e não mais veríeis nos quarteirões sombrios onde habitais habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres, arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Então, a irmã Rosália nos traz, dizendo essa mensagem linda: se nós conseguíssemos amarmos realmente uns aos outros, ali nós já estaríamos trabalhando a caridade moral. As duas nós podemos dizer, mas a caridade moral, porque aonde nós realmente amasse o outro como a mim mesmo, né? Como Jesus deixou, nós não mediríamos esforços. Nós faríamos pelo outro aquilo que a gente faz por um filho, por um pai, por uma mãe. Não teria necessidade, na realidade não teria necessidade da caridade material afastada da moral. Porque nós não deixaríamos que o outro passasse as necessidades, nós procuraríamos ajudar, auxiliar, levantar, fazer a nossa parte. Às vezes nós vamos ir e muitas vezes não é que nem um filho, né? A gente lança aquele filho mostrando Deus, mostrando Jesus, mostrando as questões espirituais, e daqui a pouco esse filho resolve ir para um outro caminho, ou resolve não fazer aquilo que ele aprendeu e age de forma diferente, mas nós fizemos a nossa parte. Assim é com a humanidade. Ensinar o outro, ajudar, estar com o outro, olhar para o outro. Então, se ela tivesse um reinado maior, a caridade moral, nós não veríamos tantas dificuldades como nós vimos hoje, né? Mas aquela caridade realmente sem esperar nada em troca. Será que a gente já consegue ajudar o outro sem a gente esperar gratidão? Ou quando a gente faz algo por alguém, será que a gente pensa, mas não vai nem me agradecer? Mas não me deu obrigado ainda. Mas eu estou aqui esperando, nem me disse nada, e olha o que eu fiz por ele. Né? Enquanto que a gente vê irmãos nossos que não precisam disso, que nem lembram. Né? A gente tem vários exemplos de nomes, e a gente pode pensar, mas era Chico Xavier, mas era Madre Teresa. Não, gente, era um irmão como todos nós, só que fez as suas escolhas diante de como queria fazer a sua elevação espiritual. Então, quando a gente já começa a fazer pelo outro, sem esperar a retribuição dele, né, nós seremos mais felizes, nós nem sentiremos. Eu lembro que um dia eu cheguei para uma pessoa e disse assim, sabe que logo no início, há 30 anos atrás, eu lembro disso que tu fizeste por mim. E ela disse assim, mas eu não lembro de nada disso. É mesmo, eu fiz. Sabe assim, aquilo me chamou tanto a atenção, porque eu vi que realmente quando fez por amor. Não fez esperando que um dia agradecesse. Sabe? E ficou bem feliz, ainda disse assim, que bom que eu consegui ajudar, que eu consegui ser útil. Um dia a gente vai conseguir. E aí a gente vai ver lá na nossa questão 886, né, do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta como, né, era a caridade, como entendia Jesus. Né? E aí a espiritualidade traz, que a gente tem até a siglazinha lá, o BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão. Né? Benevolência para com todos, sem exceção. A indulgência para com as imperfeições. Quem de nós não precisa, gente, de indulgência? Que o outro nos olhe também, porque nós também podemos errar. Aquilo que o nosso irmão faz, nós também daqui a pouco podemos errar. Às vezes até de uma outra forma, né?
o perdão, que é não ter ódio, nem desejo de vingança. E aí, gente, irmã Rosália continua, e eu trago mais um pouquinho do que ela diz. Olha o que ela diz para nós. Se pudéssemos saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem a minha última existência me fora dado servir. Olhem só, gente, que ela está dizendo que quando ela retornou à espiritualidade, a alegria dela de chegar à espiritualidade e ver aqueles irmãos, ela nem bota aqui que eu ajudei, que eu fiz, não, que eu pude servir. Agora imagina ao contrário, a gente chegando na espiritualidade e se deparando com aqueles irmãos de caminhada, onde nós muitas vezes viramos o olhar, fingimos que não vimos a situação, deixamos de auxiliar e aquele irmão está lá para nos receber junto com os outros. Como será que a gente vai se sentir, né? A gente precisa pensar nisso agora, para quando acontecer a gente já saber, não, eu podia ter auxiliado, eu podia ter ajudado um pouco mais. E olha, isso aqui quando ela traz, eu acho belíssima, né? Se pudéssemos saber a alegria que experimentei de ver aqueles entes queridos ali. Bezerra de Menezes, quando chega à espiritualidade, é recebido por aplausos e ele nem entende o que é aquilo, porque o espírito que realmente atingiu a sua evolução moral, ele não precisa disso, mas ele se comoveu de ver aquelas pessoas alegres, felizes por ele ali, por tudo que ele ajudou, por todos aqueles que ele fez o bem, né? Como médico dos pobres, inclusive chamado, né? E a gente vê a irmã Rosália dizendo isso. Como será se nós chegássemos hoje, é uma pergunta, à espiritualidade? Como será que cada um de nós seria recebido? Chegaríamos com as mãos vazias da caridade moral, material? Fica o pensamento para nós, a reflexão, né? E aí ela ainda continua dizendo assim: desejo compreendais bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar e que nada custa, materialmente falando, porém que é mais difícil de exercer, né? Por quê, gente? Porque exige mudança em nós, né? Exige que eu aprenda a perdoar, a olhar aquele meu irmão como alguém que realmente está enfermo, muitas vezes não está bem, está passando por uma dificuldade, né? Olhar o outro realmente como um irmão, que tem as suas dificuldades também. E aí ela ainda continua: a caridade moral consiste em suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis neste mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale o outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso. Olha o que ela diz aqui, gente. A gente saber calar. Não é a gente se calar diante de uma situação, sabe que a gente precisa entender bem isso. Às vezes a gente acha que eu ficar quieta e a gente não falar nada. O saber calar é eu realmente entender que naquela situação o me calar é a melhor opção que eu tenho naquele momento, mas não aquele calar que eu fico ali por dentro murmurando um monte de coisas. É o calar em prece. Calar naquele momento pedindo a assistência dos bons espíritos para aquela situação, que ajude aquele irmão que com certeza não está bem. E ela fala um pouquinho mais adiante também no saber ouvir, que muitas vezes a gente não sabe. A gente realmente dar ouvidos àquilo que realmente precisa ser ouvido, e aquilo que não é necessário, a gente não retrucar. Mas a gente sabe assim que o sábio muitas vezes é aquele que consegue naquele momento ali silenciar, mas silenciar a alma e elevar ela a Deus e a Jesus, pedindo que naquele momento lhe oriente na melhor escolha, na melhor palavra. Nesse momento a gente já consegue ter essa inspiração quando a gente aprende o verdadeiro calar, né? E ela continua ainda quando ela diz assim: saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Quantas vezes nós vimos irmãos que muitas vezes usam as palavras dessa forma para agredir, né?
Não vamos também deixar que a nossa vibração caia neste momento e vamos sintonizar com os bons espíritos, aquele calar realmente meditando, né? E aí ela vai terminando dizendo assim, ó, essa parte do item 9. Essa caridade, no entanto, não deve obstar a outra. Tende, porém, cuidado principalmente em não tratar com desprezo o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que já vos tenho dito. Tende presente sempre que, repelindo um pobre, talvez repeliais um espírito que vos foi caro, e que no momento se encontra em posição inferior à vossa. Encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem por felicidade eu puder auxiliar algumas vezes, e ao qual o meu turno tenho agora de implorar auxílio. Aquele que bate à nossa porta, meus queridos irmãos, ou que passa por nós muitas vezes pedindo um pão, às vezes uma ajuda de alguma forma, pode ter sido um filho nosso em outra existência, pode ser um pai, pode ser uma mãe, uma irmã. E a espiritualidade conta conosco nesse momento. Nós não sabemos por que será que bateu lá no nosso portão, aí pediu um pão, e eu vou lá e dou justamente aquele pão que está lá endurecido, que eu ia por fora. Ou eu pego um pãozinho, passo uma margarina, como se eu fosse me alimentar daquele pão, ou um filho, um irmão, um pai. Como é que eu entrego algo para um ente querido meu? Como é que eu entrego para um pai, para um filho, para uma filha? A gente dá com amor, com carinho. Poderia ser um filho nosso de outra existência, um pai nosso, um tio, um irmão, que bateu a nossa porta porque a espiritualidade encaminhou para que chegasse até nós. Quando alguém nos pede algo, às vezes a gente vê alguns irmãos que dizem assim, mas eu não dou o dinheiro quando me pedem porque podem usar droga, podem fazer isso. Isso é consciência de cada um. Mas tem algo que a gente pode fazer, que nos deixa com a consciência muito mais tranquila. Meu irmão, tu quer um dinheiro, mas olha só, tu tá com fome, é isso? Vamos até ali, eu vou comprar um lanche para ti. Se ele realmente quiser aquele lanche, ele vai aceitar com maior amor. E nós vamos sair dali com o coração cheio, porque nós saímos mais felizes quando auxiliamos. Nós saímos muito melhores quando fizemos algo por alguém. E aí, entrando no item 10, que eu tenho só uns minutinhos, eu achei que era um seminário, que eu ia poder ficar aqui a tarde toda, mas não vai dar, né? Lá no item 10, nós vamos ter um espírito protetor, né? Que nos traz assim: meus amigos, há muitos dentre de vós ouvido dizer, como hei de fazer caridade, se a miúde nem mesmo do necessário disponho? Às vezes a gente pode pensar, porque a gente pensa que caridade é grande coisa, é coisas enormes, é abrir um hospital, é abrir uma creche. Não, gente, nem sempre é assim, depende das condições que eu tenho. E aí esse espírito amigo, né, esse espírito protetor nos diz assim: amigos, de 1000 maneiras se faz a caridade. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações, né? Por pensamento, como eu posso fazer, gente? Uma caridade por pensamento não custa nada e a gente pode fazer a qualquer momento. Essa caridade por pensamento eu posso fazer através de uma prece, elevando o meu pensamento naquele momento. Aquele irmão que está necessitado vai receber, gente. A gente não vai dizer, porque dentro da doutrina espírita a gente não diz isso, a cura, que nem Jesus disse isso, mas vai receber o alívio, o fortalecimento diante das dificuldades, das provas que estão para ele. A gente pode, através de palavras, ajudar, fazer a caridade. Como que eu posso ajudar através das palavras? Dando um bom conselho, né? Chegando naquele irmão que muitas vezes está ali numa dificuldade, conversando, orientando, convidando. Vou lá assistir uma palestra. Quer ler um livro? Vou te deixar um livro. Como é que tu está? Dando a oportunidade da palavra amiga desse irmão ser ouvido. Muitas vezes nós queremos, por isso que acho que a gente, né, tem os 2 ouvidos, né? A gente precisa aprender a ouvir mais. Né? Às vezes a gente quer falar, e a gente não deixa que o outro fale. Então a gente precisa sim, através da palavra a gente direciona, a gente levanta alguém muitas vezes através da palavra. Então é uma forma de caridade e não precisa, gente,
Não precisa de muito, não. É só o tempo. Porque nós tiramos um pouquinho o pé do acelerador, às vezes dissemos, mas os dias passam tão rápido. Mas será que não é nós que estamos com o pé no acelerador? E não paramos, não meditamos, não entramos para dentro um pouquinho de nós, aprendendo a parar um pouquinho, como diz lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, meditar um pouquinho de como foi meu dia, como está sendo a minha caminhada, quem eu pude ajudar, esse tipo de reflexão é importante, né? E por ações, né? Como são essas ações, gente? Porque a gente já sabe que a caridade é o amor em movimento. Então é eu fazer uma ação em prol disso. Tem tanta gente querendo fazer o bem, a gente usa às vezes as redes sociais e a gente não vê essa oportunidade enorme que tem, né, de ajudar. O Centro Espírita tem também. Eu posso perguntar no Centro Espírita, o que vocês estão fazendo, o que vocês querem, onde eu posso ajudar? Isso é se movimentar, é eu colocar essa caridade, esse amor em ação, me movimentar. Estou vendo que alguém está em necessidade, quem sabe a gente faz, né? Sabe, uma coisa assim que eu vejo muito uma amiga fazer, eu acho bacana. Ela vê uma pessoa que está grávida, ela já pergunta, tu já vai fazer teu chazinho de fralda? Porque ela já começa a movimentar aquilo. Então, é tão pequenas coisas, mas que a gente às vezes não para pensar o quanto a gente pode exercitar a caridade, né? E aí, gente, como diz Paulo, né? Tudo que eu for fazer, se eu não tiver a caridade, a gente vê Kardec trazendo. Não é fora da igreja, fora do espiritismo, não é fora de religião nenhuma. É fora da caridade não há salvação. Então, é o que vai nos elevar. E a gente precisa do outro até para ter essa elevação espiritual. Então, Jesus conta conosco que a gente seja os braços do Cristo aqui na Terra, para poder levar tanto a caridade moral como a material a todos que necessitam, porque nós também necessitamos. Gratidão pela paciência e pela caridade de vocês.